Em abril de 2014, duas jovens holandesas viajaram para o Panamá em busca de aventura. Elas queriam conhecer a natureza, aprender espanhol e viver algo inesquecível. Mas poucos dias depois, desapareceram em uma trilha cercada por floresta fechada, sem testemunhas, sem pedidos claros de socorro, e com uma câmera cheia de fotos perturbadoras, tiradas durante a madrugada. Até hoje, ninguém sabe exatamente o que aconteceu com Chris Kramer e Lisanne Fromm, e quanto mais você investiga esse caso, mais estranho ele fica. Chris Kramer tinha 21 anos e Lisa Fromm tinha 22. As duas eram amigas próximas e moravam na Holanda. Em março de 2014, as duas decidiram viajar para o Panamá para estudar espanhol e fazer trabalho voluntário com crianças. Elas chegaram à cidade de Boquete, uma região turística famosa pelas montanhas e trilhas. Tudo parecia normal. Elas tiravam fotos, escreviam em diário, atualizavam a família sobre a viagem e nada indicava que algo daria errado. Até o dia 1º de abril de 2014, o dia em que decidiram fazer uma trilha chamada Trilha do Pianista. Essa trilha era considerada relativamente segura e muitos turistas faziam esse percurso. E naquele dia, Chris e Lisanne saíram por volta das 11 horas da manhã. Elas levaram uma mochila, uma câmera, 2 celulares e uma garrafa de água. As primeiras fotos mostram as duas sorrindo, relaxadas, sem qualquer sinal de medo. Mas existe um detalhe importante. As últimas fotos normais foram tiradas perto do topo da trilha. Depois disso, algo aconteceu, porque elas continuaram andando além do topo, onde a maioria dos turistas volta. E aquela área já não era considerada segura. Era mata fechada, íngreme, isolada e extremamente difícil de navegar. Poucas horas depois, os celulares começaram a registrar chamadas de emergência. Primeiro para o número 112, depois para o 911, mas as ligações não completavam, provavelmente por falta de sinal. Durante dias, os celulares continuaram sendo ligados, como se alguém estivesse tentando economizar bateria desesperadamente. Os registros mostram algo assustador. O celular de Chris parou de funcionar poucos dias depois, mas o celular de Lisanne continuou sendo usado, até que em determinado momento, o PIN correto não foi mais digitado. Isso fez muita gente acreditar que apenas uma delas ainda estava viva, ou que alguém diferente estava usando o aparelho. Uma semana depois do desaparecimento, algo extremamente estranho aconteceu. Entre 1 e 4 da manhã foram tiradas mais de 90 fotos na floresta, quase todas completamente escuras. As imagens mostram pedras, galhos, sacos plásticos, partes da vegetação e flashes perdidos no meio da mata. Mas algumas fotos chamaram a atenção do mundo inteiro. Uma delas parece mostrar a parte de trás da cabeça de Chris. Outra mostra objetos organizados sobre uma pedra, como se fossem sinais. E ninguém sabe por que aquelas fotos foram tiradas. Teorias dizem que elas tentavam iluminar o caminho, enviar sinais, espantar animais, ou até registrar algo que estava acontecendo. Mas existe um detalhe perturbador. Nenhuma foto mostra claramente as duas depois da trilha. Nem ferimentos, nem localização, só escuridão. Meses depois, uma mulher encontrou uma mochila perto de um rio. Dentro dela estavam os celulares, dinheiro, óculos, passaportes e a câmera, tudo relativamente preservado. O estranho é que a mochila parecia limpa demais para alguém perdido na floresta por tanto tempo. Pouco depois, restos mortais começaram a aparecer na região, parte dos ossos de Lisanne e alguns restos de Chris, mas os investigadores encontraram inconsistências que alimentaram ainda mais os mistérios do caso. A teoria oficial diz que elas se perderam. A floresta da região é extremamente perigosa. Existem ravinas, rios fortes e mudança climática rápida. Talvez uma delas tenha se machucado e a outra tentou ajudar. Mas sem comida, sem sinal, sem direção, as duas podem ter sucumbido ao ambiente. Muitas pessoas acreditam que elas encontraram alguém perigoso na trilha, e o fato da mochila ter aparecido intacta levantou muitas dúvidas, assim como a ausência de explicações para algumas fotos. Mas nunca houve provas conclusivas de assassinato. A internet transformou o caso em um dos maiores mistérios modernos. Alguns acreditam em encobrimento, outros falam em perseguição. E existe até teorias sobrenaturais envolvendo a floresta.
Mas a verdade é que ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Mais de uma década depois, o caso de Chris Kramer e Lisanne Fromm continua sem respostas definitivas. As fotos, as ligações, os objetos encontrados, tudo parece contar apenas parte de uma história que nunca foi completamente revelada. E talvez o mais assustador seja isso. 2 pessoas entraram na floresta, mas ninguém sabe o que aconteceu naqueles últimos dias. Se você gosta de casos misteriosos e histórias reais, se inscreva no canal. E comente aqui embaixo. Você acredita que foi um acidente? Ou existe algo escondido nessa história? Até o próximo vídeo.